Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. A mensagem de hoje tem como tema a vontade de Deus quanto à prosperidade. E nós vamos abrir a palavra de Deus na terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Até aí. E eu pergunto a você, como determinamos a vontade de Deus? A palavra de Deus é a sua vontade. Logo, a primeira coisa que devemos estabelecer é o que a Bíblia diz com relação à prosperidade. A passagem acima que acabamos de falar foi escrita aos cristãos do Novo Testamento, ou seja, ela foi escrita para você e para mim. E ela nos diz que Deus quer que prosperemos em todas as coisas e tenhamos saúde, bem como vá bem também a nossa alma. Sabemos que é importante termos saúde. É difícil servirmos a Deus com eficácia se estamos aprisionados por doenças ou enfermidades. Deus quer que sejamos curados e tenhamos saúde, a fim de podermos servir-lhe mais efetivamente. Da mesma forma, Ele deseja que prosperemos. Quando somos prósperos, podemos fazer mais pelo reino de Deus e com mais eficiência. Em 2 Coríntios, capítulo 8, Paulo escreveu aos coríntios acerca das finanças. Em particular, ele os estimulou falando sobre a oferta e as bênçãos de Deus que viriam a quem ofertasse. No momento em que nós vemos a palavra de Deus, verifica-se que há uma declaração muito importante, que diz assim: Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. 2 Coríntios 8:9. E eu digo a você, a prosperidade é uma bênção redentora. Jesus comprou a nossa prosperidade e a providenciou em nossa redenção. Ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos. Muitos acham que isso significa que Jesus se fez espiritualmente pobre para que fôssemos espiritualmente ricos. Contudo, no contexto, tal declaração se refere às finanças. O capítulo inteiro enfoca as bênçãos materiais. Jesus não foi materialmente pobre quando esteve na terra, nem espiritualmente pobre. Um homem espiritualmente pobre não poderia curar os enfermos, nem expulsar os demônios. Jesus se fez pobre fisicamente ao morrer na cruz. Ele foi despojado de todas as suas possessões terrenas naquele momento. Até mesmo as suas vestes lhe foram tiradas e os soldados as disputaram. Jesus, naquele momento, se fez pobre como nosso substituto, a fim de nos redimir da pobreza. Isso está afirmado claramente em Gálatas, capítulo 3, que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Gálatas 3, versículos 13 e 14. Essa passagem afirma que Jesus se fez maldição por nós. Jesus se pendurou em uma árvore no madeiro e, com isso, foi o nosso substituto. Mas por que Jesus agiu assim? Para nos resgatar da maldição da lei. A maldição da lei está descrita no livro de Deuteronômio, capítulo 28.
E parte dessa maldição é a pobreza. Repetidas vezes, Deus declara que quando a maldição da lei recai sobre você, você empobrece e passa por necessidades. Mais especificamente, ela afirma que os seus campos não produzirão e o seu negócio fracassará. No entanto, essa passagem de Gálatas nos diz que Cristo nos resgatou dessa maldição. Isso significa que não temos mais de nos tornarmos pobres. Deus não quer que sejamos pobres ou que venhamos empobrecer. Ele se fez pobre para que pudéssemos ser ricos. A definição da palavra rico é ter uma provisão completa. E isso não significa necessariamente que todos seremos milionários, embora isso seja possível. Isso significa que teremos uma provisão completa. Deus prometeu essas coisas. Jesus nos resgatou, eu repito, da maldição da lei, para que a bênção de Abraão pudesse recair sobre nós. Abraão foi rico. A palavra de Deus diz: subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abraão muito rico, em gado, em prata e em ouro. A bênção de Abraão é a bênção da prosperidade. Prosperidade financeira. Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que pudéssemos receber as bênçãos de Abraão. A palavra de Deus nos diz que as bênçãos de Abraão também recaíram sobre o seu filho Isaque, e ele também enriqueceu. Isaque herdou a riqueza de Abraão, mas começou e continuou a prosperar até se tornar riquíssimo. Precisamos entender que a prosperidade é progressiva. Isaque começou a prosperar e então continuou prosperando até se tornar muitíssimo próspero, muitíssimo rico. Estamos todos em lugares diferentes na caminhada da prosperidade, mas o plano de Deus é que cada um de nós continue prosperando. Deus é um Deus de crescimento. O crescimento das ovelhas, das vacas e dos servos de Isaque foi tão numeroso que até mesmo provocou a inveja por parte dos seus inimigos. Ele era próspero por causa da bênção de Abraão. E o filho de Isaque, Jacó, também foi rico. Jacó era neto de Abraão, e a bênção de Abraão passou para ele também. A seguinte passagem fala sobre Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Gênesis 30, 43. A Bíblia não diz que Jacó herdou a sua riqueza, mas que ele herdou a bênção de Abraão. A habilidade de prosperar recaiu sobre ele. E quando Jacó fugiu do seu irmão Esaú, ele atravessou o Jordão com apenas as roupas em suas costas e o cajado em sua mão. Quando retornou 20 anos mais tarde, proclamou que se tinha tornado em 2 bandos. Ele experimentou um grande crescimento por causa da bênção de Abraão e da sua aliança com Deus. A bênção de Abraão passou para a sua descendência, inclusive você e eu. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3, 29. Se você pertence a Cristo, meu irmão e minha irmã, faz parte da descendência de Abraão e também é herdeiro conforme a promessa. A justiça, autoridade e habilidade de prosperar também recaíram sobre você. Deus quer que os seus filhos prosperem. A prosperidade, eu repito, é a vontade de Deus.
E à medida que continuamos a examinar as passagens da Bíblia, uma coisa fica óbvia. A palavra de Deus ensina claramente que seguir a Deus e viver para Deus trarão prosperidade. Nós vemos que em Josué 1:8 está escrito que se meditarmos na palavra de Deus e soubermos como aplicá-la em nossa vida, podemos ter a certeza e a convicção de que também iremos prosperar, porque a palavra de Deus é efetiva em nossa vida. Claro que ouvir simplesmente não é o suficiente, é necessário praticá-la, isto é o que conta. E quando nós praticamos a palavra de Deus, ou seja, colocamos a palavra em ação, seguimos os princípios de Deus, com certeza continuaremos o nosso caminho e o nosso caminho será próspero. Deus quer que você tenha sucesso em tudo que você fizer e que também prospere em todas as áreas da sua vida. É o Senhor que vai nos dar força para adquirirmos poder. A palavra de Deus diz que o Senhor nos derramará o poder sobre nós, automaticamente. Mas não de forma automática, mas na verdade. Ele nos dará a habilidade e o vigor para conquistar poder. E isso, sabe como se consegue? Seguindo os princípios da Bíblia e praticando a palavra de Deus. Se fizermos isso, podemos esperar a prosperidade, com certeza. E concluímos assim que a prosperidade é a vontade de Deus para as nossas vidas. Em resumo, se seguirmos a Deus, faz com que prosperemos, e Ele é o que nos dá força para adquirirmos poder, é da sua vontade, podemos concluir, que prosperemos. Se Jesus se fez pobre para que pudéssemos ser ricos, é da sua vontade que prosperemos. Se Jesus nos resgatou da maldição da miséria para que pudéssemos ter a bênção de Abraão, é da vontade de Deus que prosperemos. Mas eu pergunto, por que Deus faria tudo isso e nos providenciaria a prosperidade para depois dizer que não é a sua vontade que prosperemos? Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. É da vontade de Deus que prosperemos. Se não tirarmos proveito disso e desenvolvermos a atitude de prosperidade dentro de nós, estaremos desperdiçando o que Jesus fez por cada um de nós. Porque Jesus pagou um alto preço por toda a humanidade, a fim de nos redimir dos pecados, curar as nossas doenças e permitir que venhamos prosperar. Amém? E que você possa colocar essa palavra em prática em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, o Senhor fez com que o seu Filho amado Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pagasse um alto preço para que, através do seu sacrifício, fôssemos curados, porque Jesus Cristo levou na cruz do Calvário as nossas doenças, as nossas enfermidades, e também levou na cruz do Calvário todas as maldições, inclusive a maldição da miséria e da pobreza. Ele se fez pobre para que nos tornássemos ricos, e é por isso que nós temos a convicção de que é da vontade do Senhor que nós venhamos prosperar não só financeiramente, mas também em todas as demais áreas da nossa vida. E nesse dia de hoje, eu te louvo e te agradeço, porque nós colocamos em prática, Pai, tudo o que está escrito na Tua Palavra, para recebermos do Senhor a bênção de Abraão, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.
pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.